pessoal, demorei, né, tardei, mas não falhei. Falei que eu voltava aqui falar desse livro assim que eu terminasse e finalmente eu consegui terminar, então, o quarto livro da série do Yu, que é o For You and Only You. Vamos deixar a capinha dele aqui porque li no Kindle. Até o presente momento, né, eu não dei uma última checada, mas eu acho que ainda não saiu a tradução em português desse quarto livro. Qualquer coisa, se tiver saído, eu deixo na descrição o link para a tradução também e para o livro original na Amazon. E, enfim, temos a quarta temporada da série, né? Porém, esse livro, que é o quarto livro, assim como o segundo e o terceiro livro da série, são bem diferentes, né? Então, a quarta temporada da série de TV é bem diferente desse livro aqui que a gente vai comentar. Eu vou fazer mais ou menos aquele esquema que eu sempre faço, que é falar do livro num geral, e aí depois eu entro na parte com spoilers, porque eu quero comentar, assim, alguns detalhes, né? A história como um todo com mais detalhes. Pra quem quiser, né, quem já tiver assistido a série, quiser saber o que acontece no livro, que é bem diferente, ter aí essa referência, assim como eu também, porque eu assisto série e também leio os livros da série, né? Então eu gosto de revisitar depois pra ver detalhes. Vamos então falar quando o Joe termina, o que ele tá fazendo ali no final do terceiro livro, né? Lembrando, vou deixar também linkado aqui o vídeo do último livro, né, do terceiro livro. E aí vocês, se quiserem ver detalhes, vejam esse vídeo do terceiro livro. Mas enfim, esse terceiro livro termina com ele se mudando para a Flórida, né, depois dos ocorridos ali do terceiro livro. E aí a gente vê ele começando a trabalhar em uma determinada livraria e conhecendo, né, entra ali uma pessoa, né, uma moça que ele vai, acho que talvez, né, a gente fica ali sem saber, mas sendo meio que incitado a acreditar que ele vai começar o ciclo de novo dele de paixão por essa pessoa que ele viu entrando na livraria. Enfim, gente, no quarto livro a gente meio que não tem essa história sendo desenvolvida. Eu já achei uma surpresa aí, porque eu achei que a história ia ser sobre essa pessoa, mas na verdade não. A gente tem o Joe mencionando toda a época aí de pandemia e tal. Sim, gente, vocês podem ver que a pandemia também foi eternizada nos livros de Yu. Então, o Joe ele vai falar que ele ficou, né, na Flórida e, enfim, aconteceu ali uma história com essa pessoa mesmo, que ele vai mencionar alguns detalhes durante a história aqui desse quarto livro. E aí, obviamente, que a história que acontece ali na Flórida com essa determinada pessoa acaba em o quê? Em morte, né? Conhecemos o Joe. Enfim, ele vai dar alguns detalhes que a gente fica ali meio sem saber o que aconteceu, porém imaginando, né, com base na referência que a gente tem das outras histórias dos 3 primeiros livros. Mas esse livro ele vai começar em Boston, porque ele vai para Harvard. Ele conseguiu ser aceito para fazer uma matéria de escrita ali, de literatura, de um professor, que ele é um autor famoso de um best-seller, né, aquele autor de apenas um best-seller, que depois vira professor. Então, esse professor, ele aceita o Joe na aula, e aí a gente vê o Joe, então, chegando lá, e aí a gente vai começar, a história vai girar em torno dessa aula. Então, o Joe, ele vai para essa aula, ele vai conhecer ali um grupo de amigos, né, de escritores também, alguns já são escritores, outros querem se tornar, né, e aí a gente descobre que o Joe, ele escreveu um livro a respeito dos casos amorosos que ele já teve na vida dele, né? E o livro dele chama Me. Achei muito engraçado, né? Tipo, a referência ali, pra mim, é muito engraçado, né? Porque, enfim, né? O livro chama You, e aí o livro dele que ele tá escrevendo ali chama Me, enfim. Eu achei, assim, muito interessante as escolhas da Caroline. Mas, enfim, ele escreveu esse livro e aí ele quer, né, participar da aula porque ele tá ali, ele colocou na cabeça, então, que ele vai publicar, ele quer publicar esse livro, quer aprender, quer melhorar a história. E aí a gente vai, então, conhecer ali os colegas, né, o livro vai girar em torno disso, o Joe conhecendo os colegas, se relacionando com esse professor, a gente vai conhecer a mulher também, né, do professor. O Joe, ele vai encontrar uma moça ali, que vai ser o crush da vez dele, que é a Wonder. Então, a Wonder vai ser ali o motivo de fixação dele, da história. Ele vai, obviamente, começar todo aquele ciclo ali, stalkear ela, descobrir coisas sobre a vida dela.
E, enfim, a história vai girar em torno disso, sabe? Muito do que ele vai fazer ali, das atitudes que ele vai ter, vão se justificar, né? No caso, ele vai justificar como sendo pra ajudar o Wander. Enfim, né? Vão ter algumas reviravoltas ali, né? Pessoas vão descobrir coisas sobre ele, né? Não vou entrar em mais detalhes. Esse é o resumo geral que vocês podem ver, né? Quem já assistiu a série aí, a 4ª temporada, que é uma coisa completamente diferente do que acontece na 4ª temporada da série de TV. Mas é isso então, gente. Olha, quem quiser ler o livro, vale muito a pena. Eu gostei bastante. Assim como o terceiro eu falo muito, né? Que eu achei que não tava dando nada e me surpreendeu muito. Esse 4º livro também. E ele é assim... Eu confesso que eu demorei um pouco para terminar, né, além de toda a minha dificuldade de foco, etc, desses últimos tempos, mas ele é um livro grande também, sabe? Ele tem acho que 500 e poucas páginas, se eu não me engano, então eu não senti, né, enquanto eu estava lendo, porém é uma leitura que demora um pouco mais se você não tá ali, né, empenhada em ficar várias horas lendo aquilo sem parar. Então, é a única ressalva que eu tenho a respeito. Mas vamos então aqui agora vamos falar de spoilers, vamos contar o que acontece nessa história, detalhes sórdidos. Se tu ficou aqui é porque você curte os detalhes sórdidos, né? Tô sabendo, você não leu o negócio aí, a maioria que tá aqui não leu o livro, mas quer saber o que aconteceu, né? Quer saber quem que o Joe matou, quer saber o que deu ruim aí na história, enfim... Se você já viu a série, pelo menos você tem aí alguma coisa para comparar, né? Geralmente eu sempre lia o livro antes de ver a temporada, né? Tava assim, né? Porque a Caroline sempre lançava o livro antes da temporada sair. Nesse caso, ela lançou antes até, mas aí como eu tava meio que nesse período que eu não tava conseguindo focar muito, eu acabei assistindo a temporada primeiro e aí vim pro livro depois, né? Então, na série de TV, o Joe, na verdade, ele vai pra Europa, né? Então, ele vai pra Inglaterra e aí ele vai se fingir de professor em uma universidade. E aí ele vai conhecer um grupo de amigos riquinhos lá por conta de um vizinho que ele encontra. E a história inteira vai se desenrolar a respeito disso, né? Ele tá ali se envolvendo com as pessoas desse grupo de riquinhos. Aí ele vai se envolver com a mulher desse cara que ele conhece aí, que são os vizinhos. Bem diferente, assim, do que acontece aqui na história do livro, né? E aí, vamos lá, né? Vamos desenvolver, então. O Joe, ele vai conhecer a Wander e aí ele vai, de cara, se interessar. E aí ele vai descobrindo, né? Vai começar a stalkear, ele vai descobrir detalhes da vida dela, que ela tem uma vida mais humilde, né? Ela não é aluna ali da graduação de Harvard, não. Ela também só tá fazendo essa matéria porque ela tem esse sonho de publicar um livro e tal. Muito assim, ele vê muitas semelhanças com a vida dele, né? Ali no começo, pra justificar a fixação. E a Wander, ela vai curtir o Joe. Então, eles vão ali ser colegas de sala e ela vai ver no Joe também essa pessoa em comum, né? Por conta dessas similaridades aí que eles vão encontrar, né? As outras pessoas da turma, muitos são filhos de escritores, ou então tem a Sarah Beth ali, que ela já é uma escritora renomada, né? De romances policiais. Então, ela tá ali porque ela quer, enfim, se aperfeiçoar. Enfim, cada um tem uma justificativa, né? Um quer escrever livros, porque os pais também o fazem, né? Os outros são pessoas mais ricas, né? Ali bem abastadas e... Enfim, eles têm vidas muito diferentes da vida da Wander e do Joe. Então, a Wander, ela acaba se apegando ao Joe também. E aí, ela vai se apaixonando por ele, né? Ele é uma pessoa... muito amável, né? Principalmente para essas pessoas carentes, né? A Wander ali a gente vê que ela é muito carente e tal, né? Tá precisando de atenção. E o nosso amigo Joe, ele dá muita atenção, né? A gente sabe disso até demais, né? Que ela não tem noção ali no começo do tanto de atenção que ele dá.
Mas enfim, gente, eles vão ficar super amigos e aí isso vai evoluir então para um namoro ali. Eles vão começar a se relacionar e aí o Joe, né, venerando muito a Wander, e aí ele, nossa, ele ama ela e tipo, ele curte, ele quer que ela seja escritora. E é muito legal que o que eu curto muito da escrita, né, eu fiz muitas anotações, né, e assim, não só mostrando, pra não querendo mostrar, mas já mostrando, ó, tem trocentas páginas aqui, ó, não vou ficar mostrando, mas isso daqui é tudo coisa que eu destaquei no Kindle. Então, são frases, partes ali do livro que eu achei interessantes, né? Um dos recursos que eu gosto muito que a Caroline usa ao longo não só deste livro, como outros, né? Para mostrar essa fixação do Joe pelas pessoas, é que ele fica constantemente repetindo frases, né? Que são pensamentos ali, moldes para a mente dele de como ele quer que aquele relacionamento seja, ou justificando, né? E desse relacionamento aqui com a Wander, ele sempre vai voltar na frase do "We are in this together", né? A gente tá nisso junto. Então, o que é esse "a gente tá nisso junto"? Porque desde o começo eles se reconhecem ali como iguais, né? Como os pobrinhos do rolê. E os dois tentando escrever o primeiro livro, né? Os dois com esse passado humilde, não parecido, né, com o passado fácil ali, que eles consideram fácil, de muitos outros. Enfim, ele meio que usa esse moto ao longo da história, né? Ele vai sempre falar, não, we are in this together, eu tô fazendo isso porque we are in this together, sabe? Então, eu acho muito legal, a Caroline, ela usa isso, né, pra reforçar essa personalidade do Joe ali, de doidão mesmo, de que ele se fixa no negócio e aí ele justifica a todo custo. Ela repete muito, assim, sabe? Algumas determinadas frases. Eu acho muito legal isso. Enfim, mas voltando aqui pra história, então, né? Ele vai se apegar muito ao Wander, então ele vai achar que ela é muito boa escritora, a história dela tem muito potencial. Só que, diferente dele, o professor, que é o Glenn, né? Ele não curte muito não a Wander, sabe? O Glenn, ele meio que adota o Joe, ele fala, nossa, Joe, né, tipo, amigão, você curte, vamos aqui andar de bike comigo, não sei o quê. Ele chama o Joe pra andar de bike com ele, e aí o Joe vai aceitando, mesmo odiando fazer as coisas, porque ele quer se aproximar do professor pra fazer, né, o professor ajudar ele e a Wander, porque we are in this together, então, para ajudar os dois a conseguirem publicar as histórias, né? Então, ele vai se aproximar do Glenn, só que aí ele vai, ao longo ali do tempo passando, ele vai vendo que o Glenn não curte a Wander, e a gente vai ver ele meio que detonando a história dela e tal, e aí a Wander fica arrasada, sabe? Enfim. E o Joe, ele vai... Em determinado momento, ele vai matar o Glenn, justificando, né? A justificativa dele pra matar o Glenn é que o Glenn, ele acabou com a esperança da Wander, né? A Wander tá ali desolada, porque ele não gosta do livro dela, e aí ele fala pra todo mundo na sala, e as pessoas, algumas concordam, né, porque não querem ficar mal ali com o professor. Enfim, o Joe, ele bota na cabeça dele que pra ela conseguir voltar a escrever e eles continuarem naquilo junto, ele precisa fazer isso pra ajudá-la. Então é meio que a justificativa doidona que ele acha pra matar ali o Glenn, tirar o Glenn da jogada, né? E é muito engraçado que, assim, antes disso, a gente você fica lendo e aí você fica assim, gente, o Joe tá muito pacífico. Ele não fez nada até agora, sabe? Passa muito tempo ali, ele tá de boa com a Wander e tal. Aí ele descobre que a Wander tem um cara que é, tipo, o melhor amigo dela, e aí todo mundo da família fica falando que eles vão ficar juntos e tal. Mesmo ela estando lá junto com ele e já meio que dando sinais de que ela tá super apaixonada, né? Ele meio que bota na cabeça que ele vai ter que se livrar desse cara. Só que aí, no fim das contas, ele bola, tipo, o maior plano, né? Pra parecer que o cara foi assaltado, que aconteceu um rolê todo pra ele, né, morrer. Mas aí ele acaba descobrindo que o cara é o quê? O amigo gay, que ninguém sabe.
da Wander e aí ele meio que desiste, né? Ele fala, mano, como assim? Tipo, não, meu Deus, eu vou matar o cara e o cara nem representa nenhum perigo aqui pro meu relacionamento e tal. Então ele acaba não matando, sabe? É muito engraçado, assim, eu acho que é a primeira reviravolta até, né, dessa história aí. Mas aí depois, eventualmente, né, como conhecemos e é o Joe, ele vai sempre voltar para esse padrão, acaba acontecendo isso com o Glenn, então. E aí vai acontecer, né? A esposa do Glenn, que também é escritora, porém ela não tem ali nada muito, como posso dizer, nenhum best-seller mesmo. Nada que ela escreveu foi muito vendável, né? Não teve tanto sucesso. Mas ela vai acabar assumindo o lugar dele ali na aula para a matéria continuar. E ela vai, ao contrário do marido, ela vai amar a Wander, vai querer de todo jeito fazer o livro dela acontecer. Só que aí, o que vai acontecer? Ela meio que vai ficar com o rancinho do Joe. Então, ao mesmo tempo que antes o Glenn gostava dele, e aí ele não conseguia fazer os dois ficarem juntos, né, em This Together, porque o Glenn só ia ajudar ele, não ia ajudar o Wander. Aí agora o jogo virou, tipo, ele só vai ajudar o Wander e não vai ajudar ele, sabe? Então é muito engraçado, porque ele, na cabeça dele, tá sempre tentando consertar o negócio pra eles darem certo junto, mas nunca dá certo, né? E assim, nesse meio tempo, os dois, né, vão participando de coisas com a galera ali que tá fazendo a matéria. E o Joe, ele vai, meio que vai acontecer um negócio que ele tá fuçando, né, stalkeando a Sarah Beth, porque ela pergunta algumas coisas de um programa que ela vê que eles estão falando de uma determinada pessoa que a gente conhece ali, né, que foi morta. Na verdade, ela não foi morta, né, se vocês voltarem no vídeo do terceiro livro, vocês vão ver que ela mesma se matou, mas aí o Joe meio que deu uma ajudada pra desovar o corpo, né? Enfim, ela descobre essa história aí, ela tá meio pesquisando, o Joe vai atrás, né, de stalkear ela pra saber se ela descobriu alguma coisa sobre ele. E eis que ela super descobriu, né? Ela é super rica, né, cheia né, dos rolês ali de investigação e tal. E ela descobre tudo sobre a vida do Joe, ela descobre todas as pessoas, assim. E aí ela meio que pega o Joe com a boca na botija, sabe? Um dia que ele tá lá na casa dela mexendo, e aí ela vai prender ele lá e vai fazer ele confessar. Tipo, ela grava um vídeo dele confessando todos os crimes, sabe? Então ele conta tudo pra ela, porque ela fala assim, meu, você não vai sair daqui enquanto você não me contar. Porque o meu próximo livro, eu quero escrever um livro inspirado na sua história. Tipo, ela fica assim, ao invés dela ficar desesperada e falar, meu, vou te entregar pra polícia, não, ela só tá pensando no livro dela. Então ela faz ele contar a história inteira pra ela, né, de todos os crimes e tal. E aí ela guarda, porque na verdade ela não guarda, ela guarda como uma garantia, obviamente, pra ele não matar ela, no caso. Mas porque ela vai usar aquilo pra escrever o próximo livro dela, que vai ser inspirado nele. Ela até fala pra ele, tipo, meu próximo livro vai ser inspirado em você. Cara, é muito engraçado, gente. E aí o Joe depois ele fica meio com raiva dela, sabe? Pra mim, a relação deles foi a relação mais engraçada ali do livro, assim, de se ler, né? O desenvolvimento. Ele vai ficar ali meio com raiva dela, aí no começo ele fica, gente, eu preciso conseguir essas fitas de volta, né, esses tapes aí que ela gravou e tal, e aí ele tenta de todo jeito, ele acaba meio que ficando amigo do marido da Sarah Beth, e aí ele também conhece as crianças dela, e então ele meio que acaba se relacionando ali, né, tipo, conhecendo mais, assim, do dia a dia ali, e no fim ele acaba até meio que desistindo, sabe, e colaborando com ela ali pra ela escrever essa história. Mas enfim, não vou contar mais detalhes disso, né? Eu imagino, creio eu aqui, que vai ter mais disso. Talvez a Caroline escreva aí um quinto livro, assim como a gente vai ter também uma última temporada. E se ela escrever, eu acredito que a Sarah Beth ainda vai aparecer lá, né? Porque assim, no final dessa história, ela continua amiga do Joe. Afinal de contas, ela tem ali todas as provas, ela sabe de tudo que aconteceu, de todo mundo que ele matou. Ela mesma acaba confessando pra ele que tinha uma pessoa que ela queria muito, né, fazer ali acontecer. Ela também cometeu o crime, mas ela nunca tinha tido coragem. Ela acaba, ela mesma fazendo isso, inspirada ali em toda a convivência dela com o Joe.
E eles dois acabam meio que virando amigos mesmo, sabe? Então é muito engraçado, gente. Eu achei muito engraçado ele achar outra maluca que acaba virando amiga dele. Embora seja, assim, muito impressionante ele negando, né? Ele fala que ela que é a maluca e ele é super normal, sabe? Assim como ela também vice-versa. Deve achar que ele é o maluco e ela é super normal. Mas enfim, né, a história com a Wander, a gente fica ali o livro inteiro achando que isso daí vai terminar o quê? Wander morta, né, porque é assim que todos os outros acabam. Mas na verdade não, minha gente, não é isso que acontece não, porque assim como o Glenn, né, saiu da jogada porque Joe achava que estava atrapalhando ali o rolê, a esposa dele também, né, atrapalhando todo o rolê ali, porque a dinâmica inverteu e tal. O Joe também decide que ele vai acabar com ela e monta toda uma cena e tal. E só que aí, o que acontece? A Wander acaba meio que descobrindo a cena, né, antes do que o Joe planejava. E o Joe, ele tinha feito toda uma carta ali, que ele ia simular um suicídio da esposa por conta do sofrimento ali, por causa do marido, enfim, revelando coisas, né, tipo, ela tinha confessado pra ele, na verdade, um tempo antes, que ela tinha escrito o livro que era o best-seller do marido, né, e ele tinha assinado como ele, então ele bota, tipo, essas revelações na carta, só que aí quem acha a carta é a Wander, e aí ela rasga a carta e não quer que ninguém saiba, né. E o Joe fica super decepcionado, sabe? Que tipo, ela não vai contar nem pra ele e tal. E aí, no fim, a gente fica super achando. Gente, até a última página ali que eu tava lendo, eu falei, não, ele vai matar ela, né? Ele mesmo tava, tipo, considerando na cabeça dele ali, pensando, sabe? Tipo, eu vou ter que matar. Tipo, ela vai... Sei lá, sabe? Ele fica ali tentando ponderar o que ele vai fazer, o que é melhor. E ele acaba vendo que não. Ele acaba vendo que a melhor alternativa é meio que deixar ela ir, porque ele quer continuar observando ela de longe, sabe? Observando o comportamento dela, como que ela vai agir ali a partir de tudo que tinha acontecido. Então, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar enorme, mas, assim, por diversos motivos que ela vai falando ali, ela deixa muito claro, sabe? Que ela gosta dele e tal, mas a gente vê que ela também gente, ela é assim, uma mente tão cagada quanto a do Joe, sabe? Ela não consegue ficar, ela afasta todo mundo da vida dela, e aí ela fica muito se doando pra família, e, sabe, ela é muito trouble. E aí o Joe acaba meio que ficando com dó dela, sabe? E aí ele decide que então ele beleza, ele vai deixar, e aí ele vai ficar observando ela de longe, e é isso que ele faz, entendeu? Ele fica ali amargando, né? A gente termina o livro, ele tá amargando porque ele decidiu que ele não ia fazer nada com ela, que ele ia deixar ela ir. Mas no fundo eu acho que ele ainda tem uma esperançazinha, sabe? De que ela vai voltar pra ele, que alguma coisa vai acontecer. E aí a gente termina o livro com ele e a Sarah Beth, né? Conversando. O marido da Sarah Beth também pediu o divórcio, não quer mais ficar com ela. E aí os dois estão lá e a Sarah Beth tentando convencer ele que eles têm que, né, tipo, move on. Ela fala, não, porque eu tô saindo aqui com os caras, tem que move on também, não sei o quê. E o Joe achando ela super maluca, tipo, essa Sarah Beth é malucona, não sei o quê e tal. Cara, demais, sério mesmo. Eu dei muitas risadas com esse livro, sabe? Foi uma comédia trágica aí o negócio. Assassinatos e risos. Foi bem isso, assim, sabe? Assassinatos e risos. E eu gostei muito, né? Devo aqui ressaltar. Eu gostei muito do livro, porque esse universo ali da universidade, sabe? De escrita, da aula ali, da dinâmica, cara, é uma coisa assim que eu curto tanto, sabe? Eu curto muito, né? Gente, eu fiz letras, né? For Christ's sake. Então, tipo, eu me reconheci muito ali, né? Na dinâmica da matéria, questionamentos, enfim, aquele dia a dia ali, os debates, né, as conversas ali do Joe com a Wander, com as outras pessoas, com o professor. Cara, é uma realidade que eu curto muito, então sou suspeita. Eu gostei muito mais, né, eu devo dizer que eu gostei muito mais do livro por conta disso.
do que da série, né, da temporada aí, que é completamente diferente. Mas eu também gostei da temporada, né, que é uma história completamente diferente ali, bem diferente mesmo, porque assim, o Joe do livro ele comete bem menos crimes do que o Joe da série. É interessante até ressaltar isso, né? Porque o Joe da série, ele já virou, tipo assim, um personagem caricato, né? E assim, essa última temporada mostra muito isso pra gente, né? Que ele tá super delirante lá. Ele acha que foi o outro cara que ele começa a conversar, que matou geral e tal. E aí, no fim, ele vai descobrir que foi ele mesmo, né? Que ele que tava delirando, inventando essa pessoa. E ele mesmo que matou todo mundo ali, que tava acontecendo a história. E isso não acontece no livro, né? Em nenhum dos livros, na verdade. O Joe, ele é bem lúcido e ele é uma pessoa, assim, muito próxima de uma pessoa normal. Ninguém diria que ele é uma pessoa que tem inclinações ali, né? Sociopáticas ou, enfim, whatever, que eu não sei aqui, não sei a especialidade, mas que ele não é normal, ele não é, né, galera? Porque, enfim, mata pessoas, né? Então, na história do livro, ele é muito mais... eu diria que ele é muito mais humano, sabe? Ele considera muitas coisas, né? Tanto que nesses 2 últimos livros ele quase não mata ali, né? Ele mata com justificativas para as coisas que ele tá vivendo, mas não necessariamente ele mata assim, tipo, ai, eu tropecei aqui e matei alguém, entendeu? Porque eu não consigo ficar sem matar. Então não é isso. Ao mesmo tempo que a gente vê que ele tem essa inclinação de que ele quer matar, mas ele justifica muito bem e não é uma coisa que é a todo momento. Pelo menos é isso que eu sinto, assim, sabe? Do personagem do livro em comparação com o Joe da série, né? O Joe da série ele é muito mais doidão, assim, muito mais, né? Embora eu ame o Penn Badgley, acho que ele é a personificação, assim, mesmo do Joe, sabe? É impossível agora ler o livro sem pensar nele, né? Quando eu tô lendo o Joe. Mas, enfim, é isso, gente. Confesso que eu tô bem curiosa pra ver como que eles vão terminar a série. Imagino que o livro vai ser diferente, mas eu acho que, assim, o fim mesmo, que pra mim, né? Pra mim, na minha opinião, é o Joe morrendo. Eu acho que isso vai acontecer nos 2, tanto em livro quanto na série, né? Mas vamos ver, vamos estar aqui comentando, né? Estaremos aqui comentando série e livro assim que isso acontecer, porque, obviamente, eu não vou abandonar agora, já que, gente, esse 4º livro terminou muito interessante. Eu tô muito querendo saber o que termina lá. Joe e Sarah Beth, que virou best dele, também, né, se inspirou, vai escrever o livro da história da vida dele. E aí os 2 estão lá falando dos ex. A gente tem que move on, vamos aqui então. Aí eles saem de carro junto e o livro termina assim. E aí você fica assim, tá, beleza, o que vai acontecer, né? Eu quero super saber. E é isso então, assim que eu souber, quando eu ler, né, quando sair aí o próximo livro, a gente volta aqui em algum momento comentar mais. E é isso então, a gente fica aqui, esse vídeo ficou gigantesco, né, eu imaginava que ficaria também, porque eu fiquei muito empolgada e eu precisava falar de detalhes. Mas é isso, a gente volta aqui no próximo vídeo com mais histórias, amorzinho, né, ou então não, né, essa história não é tão amorzinho assim, mas enfim, né, tem ali um amorzinho no meio também. Mesmo que seja meio psicopata, meio sociopata. Mas é isso, a gente volta aqui com mais livros amorzinho, histórias amorzinho. Beijos, até!